após os nossos avisos, como nós tínhamos feito, sem ser pitonisa, adivinhar, era claro que com o fim do recesso forense e o recesso legislativo, tudo que o Bolsonaro aprontou nas últimas 2 semanas começaria a ter os seus primeiros reflexos. Nós estamos caminhando, e provavelmente, se ele continuar sendo de tal forma irresponsável com o Brasil, que é um ardil que ele usa para esconder o fracasso do seu governo, é desviar a atenção, inclusive da discussão política, para outros pontos, no campo político e ideológico, para esconder o fracasso, o desastre que é o governo Bolsonaro e o desastre que é ele próprio, que não consegue discutir um assunto administrativo pela sua ignorância, seu desinteresse, sua preguiça. É um homem preguiçoso. Hoje, por exemplo, essa é só uma introdução, hoje, por exemplo, ele parou de trabalhar às 3h30 da tarde. Isso tem nome, né? Tem nome. No mínimo é preguiçoso. Na verdade, o nome é mais forte do que isso, né? Esse é o presidente. Então, como ele não trabalha, não faz nada, é um fracasso pessoal, inclusive, saiu do exército como um fracassado, com desonra, né? Quando organizou atentados terroristas, estava organizando atentados terroristas em 87, e foi preso em 86, sabia que não tinha futuro, saiu e foi para a velha política, porque lá permaneceu 30 anos e com muito êxito, tanto que colocou 4 pessoas da família além dele. Bem, ele continua criando os problemas, né? O primeiro ponto que nós vamos discutir hoje é a decisão tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que interpelou judicialmente, entende-se, Jair Bolsonaro para que ele esclareça, abre aspas, eventuais ambiguidades ou dubiedades dos termos utilizados nessa semana ao falar sobre a morte de Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. O presidente tem 15 dias para responder essa interpelação, né? Não custa recordar rapidamente, né? De forma absurda, desnecessária, o presidente da República resolveu olhar para o passado brasileiro de quase meio século e começar a dissertar sobre algo que ele não sabe, né? Ele faz isso sistematicamente e resolveu usar as suas informações, que ele é muito vinculado no campo militar à extrema-direita, ao site Ternuma, que é o Terrorismo Nunca Mais. Ele tem como herói um assassino. O presidente da República tem como herói um assassino, o então capitão Carlos Alberto Brilhante Ustra. E tem manifestado isso quando era deputado. Causava horror, mas era um deputado do baixo clero, inexpressivo, tão medíocre que durante 28 anos sequer relatou um projeto. Olha a mediocridade. Mas hoje ele é presidente da República. E ele traz essa mediocridade de 30 anos de vida parlamentar para a presidência da República. E resolveu, né, por causa ele vive em delírio, ele está agora passando um momento grave de delírio, resolveu fazer uma associação entre a questão do Adélio Bispo, a OAB acusou, Adélio Bispo é o rapaz do atentado de 6 de setembro do ano passado, louco, doido, tal, né, como já foi comprovado pela justiça, e quis dizer que a OAB criou obstáculos para que se investigasse a ação do advogado do Adélio Bispo, e aí aproveitou por tabela, bateu no presidente da OAB, o senhor Felipe Santa Cruz, do qual, como eu já disse, eu tenho sobre questões políticas contemporâneas sérias divergências, mas essas divergências são no campo político-ideológico. Mas o que ele fez? Já que o Bolsonaro é um homem cruel, ele é um homem cruel, um homem mau, ele é um homem mau. Ele pegou a tragédia familiar do presidente da OAB e pisou sobre essa tragédia, já que ele é um homem cruel e se diz cristão. É um falso. A turma toda é falso, família inteira, né? E disse que ele sabia como o Fernando Santa Cruz, daí a razão, né, dessa interpelação, feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que ele sabia como tinha morrido o Fernando Santa Cruz. Aí a pergunta é, ele sabia como? E no dia seguinte, não satisfeito em falar um absurdo desse, que ele sabia, ele disse que ele teria sido morto pelo pessoal da P, que tinha vindo de Pernambuco, que era o grupo mais violento do luta armada. Olha como ele é ignorante. Eu posso dizer isso com tranquilidade. Aqui tem vários livros que tratam desse assunto. O clássico é o livro Combate nas Trevas, de Jacó Gorenda. Tenho até ele aqui, ó. Vou até pegar aqui para vocês. Esse daqui é o clássico sobre o assunto. Só que ele é ignorante. Ele acha que isso daqui é muito grande. Ele só lê Twitter. Ele não tem capacidade mental, inclusive para controlar seus impulsos. Ele é caso de interdição, como disse o jurista Miguel Reale Júnior, caso de interdição. O ministro Marco Aurélio Melo quer pôr uma focinheira nele, né? O outro quer, veja que ponto o Brasil chegou.
O Combate nas Trevas, o Jacob Gorender faz que é o clássico, chama A Esquerda Brasileira, das Ilusões Perdidas à Luta Armada. E nesse belíssimo trabalho, considerado um clássico, você aprende o que é ação popular marxista-leninista, que nunca adotou a luta armada. Essa P sanguinária de Pernambuco é delírio, isso nunca existiu. O Fernando Santa Cruz tinha endereço fixo aqui em São Paulo e trabalho fixo, Departamento de Águas e Energia Elétrica. Foi ao Rio de Janeiro, foi sequestrado, né, pelos bandidos que usavam farda, porque são bandidos da Marinha e da Aeronáutica, que tem registro na Marinha e da Aeronáutica, né? E foi sem inquérito, sem processo, sem nada, torturado, barbaramente torturado, assassinado e desapareceram com o corpo. A mãe de Fernando Santa Cruz morreu com 105 anos aguardando a devolução, ao menos devolvesse o corpo do filho. Algo que assassinos, que o Bolsonaro é simpático e amigo, né? Ninguém sabe para onde foi o corpo. Uma das hipóteses que o delegado Dobbs, em livro, disse que foi levado para Campos, do Goitacás, norte do estado do Rio de Janeiro, e lá queimado, lá incinerado numa usina de açúcar. Bem, essa questão evidentemente é um trauma, não é só um trauma da família, é uma questão institucional, é um momento da história do Brasil muito grave, e que estava de certa forma essa discussão um pouco amainada, porque ela, quase meio século, era mais uma questão que estava no campo da história, da historiografia, um debate historiográfico que existe sobre o assunto, sobre pesquisadores, dos quais eu sou um deles, que escreveu sobre o assunto. Bem, a grande questão é que ele, de uma forma rasteira, de botequim, que ele é um homem de botequim, um homem rasteiro, é um homem mau, cruel, ele pegou essa questão, jogou sem esclarecer o público. A maior parte dos brasileiros sequer conhece esse momento histórico, sequer está entendendo o que está acontecendo, mas de forma irresponsável. Por quê? O Bolsonaro, ele olha para os neofascistas que o apoiam. Há um núcleo neofascista que é minoritário entre os seus adeptos, que não são 57 milhões que no segundo turno votaram nele. Esses, a maior parte, votou contra o PT e identificou nele o adversário do PT. Mas há um núcleo neofascista e ele fala para esse núcleo neofascista. E com isso também, ele mata dois coelhos. Ele fala para esse núcleo de extremistas fanáticos, irracionais, né, que não conseguem trabalhar com a razão, e ao mesmo tempo desloca o foco político para essa questão, retirando do fracasso do seu governo, que o seu governo é um enorme fracasso. O país está paralisado, temos milhões de desempregados, nada anda no país, né? É um desastre administrativo, ministros inconsequentes, traidores da pátria, que estão a serviço do imperialismo norte-americano. Então ele desloca o foco para questões de 50 anos atrás, sem conhecê-las, desmoralizando, inclusive, a própria discussão historiográfica que existe sobre o assunto. Bem, o ministro Barroso agiu corretamente, está pedindo agora esses esclarecimentos, vai dar 15 dias, e nós estamos caminhando para uma crise institucional. Se continuar assim, nós estamos indo para uma crise institucional, em que vai haver um choque do Supremo Tribunal Federal com a Presidência da República. E pode ser também um choque do Congresso Nacional com a Presidência da República. No caso do Supremo, porque ele é guardião disso daqui, ó, da Constituição. Ele é guardião da Constituição, portanto, e o Bolsonaro odeia a Constituição. Como um bom neofascista, ele odeia essa Constituição, que é uma Constituição liberal. A Constituição de 1988 é uma Constituição liberal. Isso daqui é Constituição liberal. Por isso que ele não pode ser liberal. Ele é neofascista, é outra coisa, né? Isso aqui é uma Constituição liberal. Os princípios que estão aqui são princípios liberais. Mas ele odeia a Constituição. Ele nunca foi um liberal. Ele nem sabe o que é liberalismo. Ele é um neofascista, que foi eleito. Essa é a contradição. Pelo sistema liberal democrático que existe no Brasil. Porque pela concepção que ele tem, ele não teria eleição, ele quer uma ditadura, porque quando ele fala em ditadura, no fundo ele quer trazer o passado, o ontem para hoje. Essa é a ideia. Ele é saudoso da ditadura e quando ele olha o passado ele fala, eu gostaria que o presente fosse assim. Porém há um obstáculo para esse pensamento se concretizar. Qual é o obstáculo? A Constituição. Esse é o maior obstáculo. E quem é o guardião da Constituição? O Supremo Tribunal Federal. Claro que há outros obstáculos. A sociedade civil, né, a estrutura do Estado Democrático de Direito, etc, etc. Portanto, ele é um homem perigoso, a democracia. Ele coloca em risco a democracia. Eu não vou nem falar da segurança nacional, mais à frente voltaremos a essa questão, né, porque ele coloca em risco também a segurança nacional. Ele é um homem perigoso às instituições. Portanto, vamos aguardar agora
a fala, a resposta do seu defensor, que eu não sei quem é, do Bolsonaro, constituído, né, sobre esse ponto, mas é só para lembrar que é o primeiro atrito com o Supremo Tribunal Federal no reinício, e terão vários.